Eles achavam que eu estava acabado. Lembro-me do jeito como riram, não alto, mas com aquela certeza silenciosa de que o capítulo de alguém tinha chegado ao fim. Meu fracasso, como o chamaram, virou uma história que passaram adiante como se lhes pertencesse. Eu não discuti. Eu ouvi, e permaneci quieto. Meu nome é Leonard. Tenho 54 anos. Trabalho na Fairvin Manufacturing há 11 anos, a maior parte desse tempo gerenciando contratos de fornecimento e relações com fornecedores. Não é um trabalho glamouroso, mas sempre tive orgulho de ser constante, confiável, o tipo de homem em quem se podia apoiar quando outros falhavam. Essa reputação fez a parte seguinte doer mais do que eu esperava. Tudo começou quando a empresa perdeu uma grande conta. Os números caíram, as margens encolheram e, de repente, todos procuravam alguém para culpar. Não fui demitido oficialmente, mas era como se tivesse sido. As reuniões aconteciam sem mim. Meus relatórios acumulavam poeira. Falavam comigo com a paciência que se usa com alguém que ainda não percebeu que não é mais necessário. Leonard é da velha guarda, ouvi um dos gerentes mais jovens dizer. Bom homem, mas seu tempo passou. Precisamos de gente que veja para onde o mercado está indo, não para onde já esteve. Outra voz concordou. Ele ainda está aqui porque ninguém quer empurrá-lo para fora. Peso morto não vale a briga. Peso morto. Repeti essas palavras na minha cabeça. Soavam estranhas, considerando que eu já havia carregado mais de alguns deles em crises para as quais não estavam preparados. Mas não os corrigi. Corrigir teria sido inútil. Em casa, o tom não foi muito mais suave. Meu irmão, sempre ansioso para medir valor em números, sorriu de lado quando contei o que estava acontecendo. Talvez seja hora de aceitar, disse ele. Você já teve seu tempo. Não é mais essencial. Melhor sair de cena antes de se envergonhar. Assenti, porque o que mais havia a fazer? Discutir só confirmaria a imagem que já tinham desenhado, a de um homem agarrado à relevância. Por dentro, no entanto, eu estava inquieto. Não zangado, nem mesmo humilhado. Apenas consciente de como o respeito evapora rápido quando as pessoas sentem cheiro de fraqueza. Perguntei-me se algum dia realmente me viram, ou se só fui útil até a utilidade acabar. Naquela noite fiquei acordado, revendo as vozes, os desprezos, a certeza com que declararam meu fim. Meu instinto era reagir, defender o que havia construído, lembrá-los de cada contribuição. Mas instinto nem sempre é sabedoria. Então tomei uma decisão. Eu não discutiria. Eu não brigaria por migalhas de reconhecimento. Eu deixaria que acreditassem no que quisessem, carregassem suas risadas e rótulos com a falsa certeza de estarem certos. Porque o silêncio, percebi, pode ter seu próprio peso. E às vezes o silêncio não é rendição, mas o começo de algo totalmente novo. Os dias que se seguiram carregaram o mesmo padrão, eu estava presente, mas já não contava. No trabalho, minhas sugestões eram educadamente descartadas, como quem acena para a história de um mais velho antes de seguir para algo relevante. Mantive a compostura, embora cada desdém acrescentasse peso a um silêncio que eu aprendi a vestir como armadura. O primeiro a mostrar claramente sua mão foi Marcos, um colega com quem trabalhei por anos. Ele já havia se apoiado em mim quando as negociações ficavam tensas, mas agora falava como se minha presença fosse mais cerimonial do que funcional. Leonard, disse ele durante uma reunião, talvez seja melhor você ficar de fora desta. Esses novos contratos envolvem integração digital. Não é bem a sua área. Olhei firme para ele. Contratos ainda são contratos. Os termos não deixaram de significar o que significam. Ele sorriu de leve. Claro. Mas isso exige um olhar mais fresco. Ao redor da mesa, algumas cabeças acenaram. Não por concordarem com seu ponto, percebi, mas pelo conforto da confiança dele. Eu deixei passar. Mais tarde, ele me encurralou no corredor. Não leve para o lado pessoal. Você sempre foi bom no que faz. Mas a empresa está mudando. Você não esperaria correr uma maratona na sua idade, esperaria? É o mesmo princípio.
Mantive o tom sereno. Nunca confundi resistência com velocidade. Um termina a corrida, o outro se queima. Ele riu, descartando minhas palavras como se fossem antiquadas. Você vai ver. É melhor deixar ir com graça. Por dentro, uma chama subiu, mas a enterrei. Marcos não estava falando sobre a empresa. Estava falando sobre si mesmo, sua necessidade de se sentir relevante empurrando o outro para o lado. Em casa, meu irmão reforçou o mesmo tema. Durante o jantar, comentou, então Marcos está assumindo. Faz sentido. Ele tem energia para isso. Você devia deixar os mais jovens pegarem as rédeas. Bebi um gole antes de responder. Curiosa coisa das rédeas, não importa quem as segure. O cavalo ainda corre do mesmo jeito. Ele sorriu de lado. Sempre com os ditados. Mas vamos lá, Leonard, já está na hora. Você não quer ser lembrado como o homem que ficou tempo demais. Não disse mais nada. Explicar me parecia inútil. As pessoas preferem histórias que confirmem o que já decidiram, e tanto Marcos quanto meu irmão haviam escolhido as deles. Ainda assim, na ânsia de me afastarem, ouvi fissuras que eles não reconheciam. Marcos falava de tecnologia como se apagasse os fundamentos de um acordo. Meu irmão exaltava a juventude como se experiência não tivesse valor. Ambos erguiam sua certeza sobre terreno frágil. Eu os deixei. Não gastaria energia destruindo suas ilusões. A observação me serviria melhor que o argumento. O silêncio, mais uma vez, tornou-se meu escudo. O desprezo de Marcos logo encontrou eco em outra pessoa, Dana, uma das novas gerentes. Ela era perspicaz, ambiciosa e rápida em identificar oportunidades. Onde Marcos baseava sua superioridade na idade e na energia, Dana se apoiava na percepção, a imagem de progresso, a narrativa de uma liderança renovada. Ela se aproximou de mim na sala de café certa manhã, o tom alegre, mas com um fio de cálculo. Leonard, ouvi dizer que você não vai liderar a próxima rodada de negociações. Deve ser um alívio, não é? Menos estresse, mais tempo para focar em desacelerar. Escolha interessante de palavras, respondi de forma serena. Eu não sabia que estava desacelerando. O sorriso dela não vacilou. Todos percebem. A empresa está mudando de rumo. Marcos está assumindo, e me pediram para auxiliá-lo. É empolgante, de verdade. Estamos construindo algo novo. Assenti devagar. Novo não apaga o que veio antes. Apenas se sobrepõe. Ela riu de leve, como se me fizesse um favor ao concordar. Verdade, mas fundações podem ser substituídas quando ficam ultrapassadas. É melhor assim, você pode aproveitar o conforto de sair de cena sem a pressão. Naquele momento, percebi que ela não falava comigo, estava ensaiando sua própria promoção. Cada palavra me posicionava como um artefato, abrindo espaço para a escalada dela. Mais tarde, ouvi-a com Marcos. Vamos pressionar pelo fornecedor digital. Leonard não vai resistir. Ele não tem mais influência. Marcos respondeu, confiante como sempre, exato. Ele acabou. Deixe-o sentado em silêncio enquanto nós avançamos. A certeza deles me pareceu menos ofensiva e mais instrutiva. Eles realmente acreditavam que a influência terminava onde a visibilidade terminava. Para eles, silêncio equivalia à ausência, e a ausência significava irrelevância. Pensei em corrigi-los, lembrando que contratos não mudavam só porque o entusiasmo exigia. Mas contive a língua. Em vez disso, observei a facilidade com que confundiam suposição com fato. No jantar daquela semana, meu irmão reforçou a visão deles. Ouvi o nome da Dana ser mencionado. Ela está avançando rápido. Talvez você devesse aceitar que está mais bem posicionada que você agora. Respondi com calma, posição pode mudar. Depende do que está por baixo. Ele revirou os olhos. Você sempre fala em enigmas. Olhe ao redor, seu tempo acabou. Eles estão escrevendo o próximo capítulo sem você. Deixei que ele acreditasse.
O coro deles crescia, cada voz acrescentando camadas de certeza sobre um terreno frágil. Confundiam concordância com verdade, confiança com competência. Por dentro, cataloguei as palavras, os planos, os pontos cegos. Eu não precisava discutir. Não precisava alertá-los. A vantagem permanecia onde sempre esteve, quieta, invisível, à espera. E por ora, eu estava contente em deixá-los construir cada vez mais alto sobre fundações que não se deram ao trabalho de inspecionar. Quando Dana já se acomodava confortavelmente ao lado de Marcos, outra voz se juntou ao coro. Alan, um coordenador de nível médio com talento para se agarrar a quem parecia ser a nova estrela em ascensão, encontrou nova confiança em me ridicularizar. Ele que antes ficava rondando minha mesa pedindo orientação, agora falava comigo como se eu fosse pouco mais que um hóspede passando do tempo de estadia. Leonard, disse ele numa tarde, acho melhor você deixar os arquivos dos fornecedores comigo. Marcos e Dana estão moldando uma nova direção. Os antigos contratos são entulho e, sinceramente, será mais fácil se os tirarmos das suas mãos. Levantei uma sobrancelha. Os contratos não são entulho. São vinculativos. Todo novo rumo ainda passa por eles. Alan fez um gesto displicente com a mão. Papelada. Formalidades. Ninguém vai se preocupar com letras miúdas quando estivermos avançando para um modelo moderno. Você vai ver. Marcos interveio do outro lado da sala. Alan está certo. Não se trata de juridiquês. Trata-se de visão. Olhei para os dois, calmo e firme. A visão desmorona quando a papelada não a sustenta. Contratos podem não parecer empolgantes, mas são o chão em que vocês estão pisando. Dana sorriu com seu charme ensaiado de sempre. E às vezes o chão antigo pode ser limpo para abrir espaço para um melhor. Eles riram levemente, como se eu tivesse contado uma piada inofensiva. Não os corrigi mais. Não era necessário. Naquela noite, revisei os contratos que estavam em minha posse. Obrigações de fornecedores, cláusulas de renovação, disposições de penalidade, todas as assinaturas passavam por mim. Até mesmo os fornecedores digitais que Dana tanto queria abraçar não podiam entrar sem minha autorização. A ironia não me escapava, as mesmas páginas que eles zombavam como relíquias eram as verdadeiras alavancas de controle. No jantar, meu irmão repetiu o que ouvirá. Alan me disse que eles estão se preparando para simplificar as operações. Aparentemente, você nem faz parte das reuniões agora. Isso não te diz nada? Me diz que eles estão confiantes, respondi de forma serena. E você não está preocupado? Sorri de leve. Preocupação não é útil, preparação é. Ele balançou a cabeça, descrente, mas eu não falava para convencê-lo. De volta ao escritório, Alan desfilava como se tivesse recebido autoridade, carregando arquivos que eu sabia que ele não compreendia totalmente. Marcos e Dana alimentavam sua confiança, certos de que estavam se livrando de peso morto. Eles não viam as amarras ligadas a cada documento, o poder silencioso que permanecia ignorado em minhas mãos. Eles riam. Desprezavam. Confundiam silêncio com rendição. Eu me preparava. Silenciosa, metodicamente, sem precisar de reconhecimento. Enquanto eles erguiam seus frágeis andaimes cada vez mais alto, eu firmava o chão sob meus pés. A arrogância acabou chegando ao auge. Marcos desfilava com a confiança de um homem convencido de que já tinha garantido a vitória. Dana afiava seus discursos sobre inovação, e Alan repetia os dois com uma certeza ensaiada. Mas foi a chegada de Nathan, um novo recruta com pouco mais de 30 anos, que consolidou o coro. Nathan entrou com ambição escrita em cada palavra que pronunciava. Numa reunião de estratégia, lançou-me um olhar de educada displicência. Leonard, respeito seus anos de serviço, mas o senhor precisa enxergar, isso é uma passagem geracional. O futuro pertence a quem se adapta rápido. Seus métodos, embora respeitáveis, não foram feitos para o que vem por aí. Marcos assentiu, aprovando. Exato. Nathan tem energia, tem impulso. É hora de deixarmos a nova guarda liderar. Eu escutava, dizendo pouco.
Alan sorriu de canto. Leonard foi generoso o bastante para recuar. É melhor para todos. Dana inclinou-se. Gostaríamos do seu apoio, no entanto. Mesmo que o senhor não esteja diretamente envolvido, uma transição suave exige ausência de atrito. É melhor se aprovar logo os fornecedores. Assim ninguém fica preso à papelada ultrapassada. Suas palavras vinham revestidas de diplomacia, mas a intenção era clara: saia do caminho, entregue a autoridade e desapareça em silêncio. Cruzei as mãos. Vocês estão me pedindo para sair de lado, então. Marcos respondeu sem hesitar. Estamos pedindo que reconheça a realidade. Isso é progresso, Leonard. O senhor teve seu tempo. Não prolongue. Nathan completou com a certeza juvenil: não é pessoal, é evolução. Empresas que se agarram ao passado desmoronam. Não queremos que a Fairvin vire mais um conto de advertência. Deixei que as palavras pairassem. Eles acreditavam que tinham vencido, que sua convicção bastava para dobrar regras e pular processos. Aos olhos deles, meu silêncio confirmava seu triunfo. Por dentro, porém, minha paciência ardia com dignidade silenciosa. Eles confundiam compostura com derrota, contenção com fraqueza. Não entendiam que os mesmos documentos que chamavam de ultrapassados ainda careciam de uma assinatura crucial, a minha. No jantar daquela semana, meu irmão repetiu a conclusão deles. Acabou, Leonard. Eles seguiram em frente sem você. Não se envergonhem ficando por perto. Apenas assine o que pedirem e deixe acabar. Assenti, sem discutir. Que falassem, que sentissem o conforto da certeza. O coro só aumentava quanto mais ouviam a si mesmos. Mas, por baixo de tudo, eu me agarrava ao único fato que ignoravam. Seus grandes planos, sua nova guarda, suas visões simplificadas, nada avançava sem minha assinatura. E eu não tinha a menor intenção de entregá-la a eles. Não demorou para que a certeza deles encontrasse resistência. Os fornecedores, presos a contratos que convenientemente haviam ignorado, recusaram-se a agir sem minha aprovação. Prazos travaram. Promessas se desfizeram. E, aos poucos, as mesmas pessoas que me declararam irrelevante voltaram a bater à minha porta. Marcos veio primeiro, em tom cuidadosamente medido. Leonard, só precisamos da sua assinatura. É rotina. Não há razão para complicar as coisas. Olhei para ele firmemente. Rotina? Você chamou de entulho. O maxilar dele se contraiu. Isso foi antes. Agora é diferente. Só assine, e poderemos avançar. Não respondi de imediato. O silêncio se alongou até Marcos se inquietar. Murmurou algo sobre eficiência e se afastou. No dia seguinte, Dana tentou sua vez. Sorriu com calor profissional. Leonard, sei que a transição tem sido difícil. Mas está a sua chance de mostrar apoio. Uma assinatura simples, nada mais. Todos verão você como cooperativo, até gracioso. Deixei as palavras pairarem antes de responder. Curioso como a graça só é pedida quando a conveniência exige. Pela primeira vez, o sorriso dela vacilou. Alan veio depois, menos sutil, mais desesperado. Olha, Leonard, não complique. Todos concordamos com o plano. Só você está travando tudo. Assine logo. Consenso não reescreve contratos, respondi calmamente. O rosto dele corou. Você está fazendo isso por birra. Não, repliquei, mantendo a voz firme. Não estou fazendo nada. Esse é o ponto. Por fim, Nathan, com sua juventude e convicção, me confrontou. Leonard, você não pode parar o progresso. Todos estão prontos para seguir em frente. Você está se fazendo de tolo resistindo. Inclinei levemente a cabeça. Progresso sem legalidade é só barulho. Logo você aprenderá isso. A confiança dele rachou, embora tentasse disfarçar. Então é isso? Não vai cooperar. Respondi suavemente, não vou assinar. A sala caiu em silêncio.
Cada um tinha vindo com certezas, falas ensaiadas sobre graça, cooperação e inevitabilidade. Mas nenhum havia se preparado para uma recusa dita sem raiva, sem volume, sem desculpas. Refleti sobre a ironia. As mesmas vozes que antes zombavam de mim como ultrapassado agora circulavam como suplicantes, disfarçando exigências de favores. Confundiram silêncio com rendição, e agora enfrentavam o silêncio como decisão. Não precisei me vangloriar. Triunfo não exigia espetáculo. Ele vivia na quietude, no reconhecimento de que o controle permanecia exatamente onde sempre estivera. Assim, quando insistiram de novo, cada um à sua maneira, dei a mesma resposta, calma e inabalável: não. Não vou assinar. As vozes deles mudaram do tom cortante para o suavizado, como se apenas a entonação pudesse desfazer o que tinham colocado em movimento. Derek foi o primeiro a ceder. Olha, talvez eu tenha me expressado mal antes. Estávamos apenas sob pressão. Você sabe como é. Suas palavras eram mais rápidas do que o normal, tentando preencher o silêncio que eu mantinha entre nós. Assenti uma vez, mas não disse nada. Seus olhos buscavam os meus, esperando um fio que pudesse puxar, um sinal de que eu poderia estar pronto para ceder. Matthew entrou em cena com um tom mais brando. Você está nisso há mais tempo do que qualquer um de nós. Deveríamos ter respeitado isso. Admito que algumas coisas que disse foram injustas. Não quis diminuir o seu papel. Eu ouvi. A ironia me atingiu, aqueles que riram mais alto agora recorriam à humildade. Deixei que suas palavras se assentassem, não porque eu precisasse delas, mas porque ele precisava ouvir a si mesmo admiti-las. Então Eric, normalmente orgulhoso demais para vacilar, inclinou-se para a frente. Não precisamos ficar presos ao passado. Só precisamos seguir em frente. Você ainda pode fazer parte disso. Não podemos fazer sem você. Sua formulação traiu o que ele não queria dizer abertamente, eles finalmente reconheceram onde estava o poder. Falei de forma equilibrada. Eu lembro de cada palavra. E lembro de terem me dito para sair de lado, que eu não pertencia ao futuro que estavam construindo. Isso não foi há tanto tempo. O silêncio se tornou mais pesado. Nenhum deles interrompeu. Pela primeira vez, era a minha voz que carregava o peso, não a deles. Por fim, Derek forçou uma risada que soou mais como súplica. As pessoas dizem coisas no calor do momento. Não leve a sério. Podemos consertar isso. Só assine, e resolveremos o resto juntos. Olhei para ele calmamente. Você assume que um pedido de desculpas apaga a intenção. Mas desculpas não reescrevem escolhas. Vocês me quiseram fora, e disseram isso claramente. Agora me querem necessário, e dizem isso com a mesma clareza. As expressões deles mudaram, o orgulho lutando contra a necessidade. Eu não precisava pressionar mais, o desequilíbrio já estava exposto. Quando Eric finalmente murmurou, então, o que vai ser preciso, respondi simplesmente. Não se trata do que é preciso. Trata-se do que não vou dar. A frustração deles voltou a arder, mas contiveram-se. Não podiam mais se dar ao luxo da raiva. Deixei o silêncio crescer até pressioná-los. E quando as últimas tentativas deles se desfizeram, não disse mais nada. Meu silêncio foi definitivo. A assinatura não viria de mim. No fim, não foi a raiva que me sustentou. Não foi nem mesmo o triunfo. Foi o silêncio. Aquele tipo de silêncio que surge quando tudo o que precisava ser dito já foi falado por outros, e tudo o que restava para mim era quietude. Disseram-me vezes suficientes que silêncio significava fraqueza. Os sorrisos de canto de Derek, as rejeições de Matthew, a impaciência cortante de Eric e até a certeza juvenil de Olivia, todos acreditavam que falar mais alto era deter o controle. Eu deixei que acreditassem. Deixei que rissem, zombassem e me descartassem como irrelevante. Ainda assim, quando chegou a hora, quando os planos deles esbarraram nos limites da realidade, não foram as vozes deles que importaram. Foi o espaço que eu tinha preservado ao nada dizer. Você vai mesmo deixar isso desmoronar por causa disso? Derek me perguntou em frustração.
Suas palavras se repetiam na minha mente, não com amargura, mas com clareza. Sim, eu deixei desmoronar, porque nunca coube a mim salvar. Pensei no apelo de Matthew ao legado. Ele falava como se meu nome precisasse da aprovação dele, como se dignidade pudesse ser concedida pelas assinaturas deles. Mas minha dignidade nunca me deixou. Ela estava comigo em cada momento em que me recusei a me defender do desprezo deles. Cresceu cada vez que resisti à tentação de lutar nos termos deles. A dureza de Eric foi a que mais permaneceu. Ele era o menos capaz de ceder, o que acreditava que o controle se conquistava pela força. Ainda assim, até ele se curvou quando a realidade se impôs. Sem mim, eles não podiam avançar. Essa curva, pequena embora fosse, já era prova suficiente do que o silêncio havia construído. E Olivia, a jovem, ambiciosa, que certa vez me viu como relíquia de um passado que não valorizava. Pensei nela com mais suavidade. Ela aprenderia o que o tempo ensina a todos, a força da paciência, o fio cortante da contenção. Não lhe guardei rancor. Ela apenas repetia o que os outros lhe mostraram. Com o passar dos dias, a urgência dele se apagou. As ligações vieram com menos frequência. Suas vozes, antes impositivas, suavizaram até virar ruído de fundo, e por fim desapareceram. Eles se apagaram, não porque eu os derrubei, mas porque me recusei a sustentá-los. A arrogância deles desmoronou sob o próprio peso, enquanto eu permaneci onde sempre estive. Eu não precisava de uma vitória gritada dos telhados. Não precisava do reconhecimento deles. Tudo o que eu precisava era do que preservei desde o início, de mim mesmo. Meu silêncio nunca foi fraqueza. Foi escolha. Foi controle. Foi a única coisa que eles nunca puderam tirar ou distorcer. E quando mais precisaram de mim, foi o silêncio que os respondeu. No fim, esse silêncio foi o meu poder.